Física. Yeah. Olá, pessoal. Então a gente vai começar a estudar sobre luz. E eu falei para vocês esquecerem, por enquanto, né, dessa parte sobre ondas. Mas porque a gente vai estudar a luz não como uma onda, mas como uma partícula e ela tem esse comportamento dual mesmo, tá? A gente viu que a luz é uma onda eletromagnética. Então nós estudamos as ondas mecânicas, principalmente o som. E a onda eletromagnética, a gente viu um pouco, né, algumas questões sobre ondas eletromagnéticas, a gente sabe que tem a mesma velocidade, que é a velocidade da luz, né, a luz é uma onda eletromagnética, e a luz não tem massa, ela é basicamente energia, ela se propaga no vácuo, isso vale para a luz quando encarada como partícula também, tá? Então a luz é uma onda eletromagnética. Bom, a onda eletromagnética, ela existem vários tipos. Eu coloquei essa figura aqui, a gente não vai estudar este ano, terceiro ano, a gente vê as ondas eletromagnéticas com um pouquinho mais de detalhes. Então, a luz visível, ela vai desde a luz vermelha até a luz violeta. É essa faixa aqui pequena no espectro magnético. A luz visível. Depois da luz violeta, tem o raio ultravioleta que não tem nada a ver de rosto. A gente não enxerga o ultravioleta, tá? Ele só tem esse nome porque está depois da luz violeta, né? Vocês lembram do arco-íris? Tá aqui as cores, né, do arco-íris, do vermelho até o violeta. Então, depois do violeta é o ultravioleta e antes do vermelho tem o infrassom. A gente viu também com o som, né? Eu expliquei para vocês que é aquela faixa que a gente escuta o som, tem o infrassom, que é com frequências, som frequência menor de 20 Hz, e o ultrassom, que são frequências maiores que 20.000 Hz, tá? Então a luz é parecido também, tá? Tem a parte que a gente enxerga, depois disso vai ser ultravioleta, antes disso infravermelho. Mas a gente só vai ficar nessa faixa aqui, no que a gente enxerga. Então, luz, qualquer cor, luz branca, que é a composição de todas as cores, né? Luz violeta, vermelha, roxa, não importa o tipo de luz, se a gente enxerga, é a luz visível, está nesse espectro aqui. Tá? Bom, a velocidade da luz. A velocidade da luz, assim como qualquer onda eletromagnética, vale 3 vezes 10 a oitava. A gente usou essa velocidade para calcular o comprimento, a frequência da luz, mas a gente não vai ver essa fórmula mais, tá? Então, o que eu tinha que dar com luz, dessa fórmula que eu já passei para vocês, tá? Então, a velocidade da luz é 3 vezes 10 a oitava metros, ou seja, 300 milhões de metros por segundo. Então, é a maior velocidade que existe, né? Não tem como ter uma velocidade maior que a luz. Então, 300 milhões de metros em um segundo, tá? Aqui na Terra, ele é praticamente instantâneo. No momento que acontece a propagação da luz, a emissão de luz, a gente enxerga, tá? Mas quando as distâncias são muito grandes, como por exemplo no sistema solar, ou na galáxia, ou distância entre galáxias, a luz demora um certo tempo para chegar, tá? Então, por isso que eles inventaram uma unidade de distância relacionados com a luz, que é um ano-luz. No primeiro ano, eu cheguei a comentar sobre isso, vocês pesquisaram sobre isso, sobre o que era um ano-luz, né? É a distância que a luz percorre durante um ano. Tá, então vamos aqui. Em um segundo, ele percorre 300 milhões de metros, e em um ano vai percorrer quanto? Peraí, fazer essa regrinha de 3 tem que ter a mesma unidade abaixo de unidades. E aqui em cima está em segundos,
Aqui embaixo não pode estar em anos, tem que estar em segundos. Então, vamos pegar aqui um valor aproximado de segundos que tem no ano. Um ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Multiplicando tudo isso, dá 31.536.000 segundos. Por que é um valor aproximado? Porque o ano, na verdade, tem 365,25 dias. Por que vírgula 25? Por que será que a cada 4 anos a gente acrescenta um dia em fevereiro? Porque o ano, ele é realmente quebradinho, tá? Então, a cada 4 anos vai ser um dia a mais em fevereiro por causa disso. Mas a gente pega esse valor, põe aqui, 31.536.000, multiplica por 300 milhões, vai dar bastante coisa mesmo. Aqui eu coloquei 10 elevado a 15, é elevado assim, né? Esse chapéuzinho significa que está elevado, tá? Tem muita gente que copia questões de internet com esse chapéuzinho e não sabe que 10, chapéuzinho, 15, significa 10 elevado a 15. 9,5 vezes 10 elevado a 15 metros. Aqui eu coloquei o valor mais próximo, também é um valor aproximado. Lembra que eu não coloquei vírgula 25 aqui, né? Vamos ver, 1.000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, 9 quatrilhões e meio, mais ou menos, de metros. Isso é a distância de um ano-luz, tá? Então, a luz, durante um ano, percorre 9 quatrilhões de metros. É uma distância muito grande. E como que a gente pode perceber a distância entre som? Opa. Isso aqui é um S, tá? Som. E luz. Quando um raio cai, o que é um raio? A gente vai ver melhor no terceiro ano. Mas quando um raio cai, que são os elétrons percorridos de uma nuvem para a Terra, quando o raio cai, produz a luz e os elétrons se movimentando, ele vai produzir o som ao mesmo tempo. A gente enxerga primeiro o raio e depois escuta o som. Por que isso? Porque o som, a velocidade do som é de aproximadamente 300, 400 metros por segundo. O da luz são 300 milhões de metros por segundo. Então, por isso que a gente enxerga primeiro o raio, depois de um certo tempo a gente escuta o trovão. Então, não tem nem sentido ter medo de trovão, porque quando você escuta o trovão, o raio já foi, a luz já foi, já destruiu o que tinha que destruir, você está vivo, graças a Deus, você escutou o trovão, não teve problema nenhum se você está escutando o trovão. Então, a luz tem uma velocidade muito mais alta, por isso que a gente escuta o trovão depois. Mas no sistema solar, a luz demora um certo tempo para passar de um ponto para outro, porque as distâncias são muito grandes. Por exemplo, a luz do Sol demora 8 minutos, 8,3 minutos, para chegar até a Terra. Significa que quando a gente olha no céu, aquela luz que a gente enxerga do Sol foi emitido há 8 minutos atrás. A gente não enxerga como está o Sol no exato momento, né, no presente dele. Sempre quando estava há 8 minutos atrás. Tá? A gente sempre enxerga o passado. No céu é sempre o passado das coisas. Quanto maior a distância, por exemplo, de estrelas, por exemplo, aqui a estrela mais próxima, mais a gente enxerga o passado delas. Então, por exemplo, aqui a Alfa Centauro, que é uma estrela, em 4 anos-luz. A luz demora 4 anos para chegar até aqui. Então, quando a gente enxerga essa estrela no céu à noite, a luz que a gente enxerga dela demorou 4 anos para chegar até aqui. A gente enxerga como ela estava 4 anos atrás. A Via Láctea, a luz demora 100 mil anos para atravessar de um ponto para outro. Tá?
A gente enxerga o centro da Via Láctea, que tem uns 30 mil anos-luz de distância. Quando a gente enxerga aquele centro, o núcleo, né, da Via Láctea, demorou 30 mil anos para chegar até aqui, a gente só enxerga como estava 30 mil anos atrás. A galáxia mais próxima da gente, da Via Láctea, tem 2 milhões e pouco de anos-luz. Significa que a luz vai demorar mais de 2 milhões, 2,3 milhões de anos para chegar até aqui. Tá? Então a gente enxerga sempre como estava há 2 milhões de anos atrás. Pode ser, por exemplo, que a gente enxergue uma estrela que está a bilhões de anos-luz. Tá? E pode ser que ela nem exista mais. Tá? Então a gente não enxerga como as estrelas, o céu está naquele momento, e sim como estava quando a luz foi emitida, há anos, milhares ou milhões, bilhões de anos atrás, depende da distância da estrela. E o que a gente consegue enxergar? O 13 mil milhões, são 13 bilhões, né? Bilhões, 13,7 bilhões de anos-luz, que é o tempo, a idade do universo. Né? A gente não consegue enxergar uma distância de onde a luz não existia mais. Então lembra que a gente só vê o passado, a gente consegue enxergar como estava no começo do universo, quando começou a surgir a luz. Tá? Na verdade, um pouco depois disso, né? Mas aproximadamente 13 bilhões de anos. Sempre o passado. Bom, como que a luz se propaga? A luz, ela caminha, ela anda, ela se propaga em linha reta. Sempre em linha reta. Então, a gente representa um raio de luz como uma linha reta, uma seta para indicar a direção da onde a luz está indo. O conjunto de raios de luz a gente chama de feixes de luz. Existem três tipos de feixes de luz, tá? O mais comum é o divergente. O que é divergente? Divergir é espalhar. Então tá aqui o primeiro exemplo. A luz ela sai de um ponto e se espalha, ela vai em várias direções. Isso acontece com a maioria das fontes de luz. Tá? A nossa lâmpada também, a lâmpada começa a produzir luz, né? E daí ela espalha a luz pela sala inteira. São feixes, produzem feixes divergentes. Convergente é o contrário, é quando a luz está espalhada e ela se direciona para um único ponto, tá? A lupa faz isso, então a luz aqui está espalhada, ela pega a luz do sol e ela faz com que essa luz se direcione num único ponto aqui no centro. Tá? É um feixe de luz convergente, então é aquele que diminui, contrário do divergente que ele aumenta. E tem o feixe de luz paralelo, que é aquele que nem aumenta nem diminui. O exemplo disso é o raio laser. O laser, ele produz feixes de luz paralelos, ele nem aumenta nem diminui, sempre continua aquele pontinho pequeno. Né? Bom, falei sobre fontes de luz. Existe a fonte de luz primária e secundária. O que é fonte de luz primária? É o que a gente costuma ser propriamente fonte de luz, é aquele que fabrica a luz, né? Por exemplo, o sol, o fogo, explosões, né? Na combustão emite luz. A lâmpada, mas olha que essa lâmpada aqui tá meio estranha, porque ela não tá ligada a nada e tá ligada, né? A lâmpada ligada é uma fonte de luz. Agora, só lâmpada, ela não é uma fonte de luz. Que nem o fósforo. O fósforo é uma fonte de luz? Só se você acender ele, né? Senão ele não é uma fonte de luz. A vela. A vela, ela é fonte de luz primária se você acender a vela, né? Uma lanterna só é fonte de luz se ela estiver ligada, tá? Só lanterna não, né?
Então, existe a luz primária, que são aquelas fontes de corpos que produzem luz, e as fontes secundárias. Por que são fontes? Porque elas refletem a luz bate nela e ela reflete. Ela não produz luz, por exemplo, a lua. Ela não produz luz, ela só reflete a luz do sol. A gente enxerga ali as fases da lua porque a gente não vê algumas partes onde a luz não está, o sol não está iluminando a lua. Então, por isso que existem as fases da lua. Porque a lua não produz luz, ela só reflete a luz. Então, ela é uma fonte secundária. A gente só enxerga, né? A gente só vê os objetos porque eles estão refletindo a luz. Ou eles são fontes primárias. Tá? Então, num quarto, você tem a lâmpada, que é uma fonte de luz primária, e você tem os secundários. A parede é uma fonte de luz secundária, ela só reflete a luz da lâmpada. Né? Então, a gente tem essa divisão. Fonte primária é aquele que produz luz, fonte secundária é aquele que reflete a luz de alguma fonte. Tá? Bom, então é isso. Eu peguei leve essa semana, conteúdo mais de introdução à luz. Na próxima aula a gente vai começar a ver os fenômenos relacionados à luz, como reflexão, refração, difração. E isso tudo todos os fenômenos que a gente vê para a luz também vai valer para ondas. Tá? Lembra que a luz é uma onda e qualquer fenômeno que a maioria dos fenômenos que acontecem em ondas acontecem em luz e vice-versa. Então, o que a gente viu com o som, de efeito Doppler, isso também acontece com a luz, tá? Mas a gente não vai ver os fenômenos separados, né? Como que acontece a reflexão no som, como que acontece a reflexão na luz. A gente vai ver de uma maneira só e vocês sabem que isso acontece para os dois tipos, tá? Bom, então espero que vocês tenham entendido. Se não, entre em contato. Tá, gente? Tchau, tchau. Até semana que vem.